Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, conforme eu disse, então na aula de hoje nós vamos ver um outro gênero. O gênero é carta do leitor, mas antes da gente ver a carta do leitor propriamente dita no material de vocês, eu vou trazer um resumo das principais características do gênero carta, conforme costuma ser cobrado no vestibular, tá? Então, assim, o principal é que geralmente é cobrada a carta argumentativa, que é um texto que justamente quando a gente produz uma carta, a gente precisa sempre ter um interlocutor, né? Então, sempre a gente vai ter um diálogo com alguém. E aí vai depender do tipo de carta solicitado para a gente saber qual que vai ser esse interlocutor. Aí a gente, como se trata de um texto que é argumentativo, o que a gente faz quando a gente argumenta? Ou a gente está defendendo algo ou está criticando. E muitas vezes a gente faz as duas coisas, né, no mesmo texto. Como eu disse, sempre vai depender de qual que é o tipo de carta que está sendo ali pedido para então você saber. Porque daí pode ser uma carta de reclamação, pode ser uma carta resposta à reclamação, pode ser uma carta de solicitação. Pode ser uma carta do leitor, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Tem a carta pessoal, que também pode ser cobrada, tá? E aí, o que vai funcionar vai ser de acordo com o que o comando nos propõe. Aí, a gente deve levar em consideração que, como pela minha fala e pelo slide, vocês observaram, todas as cartas são argumentativas. O que muda é pelo que você está argumentando, tá? Logo, a gente sempre vai ter uma mesma estrutura. O que muda, por exemplo, é no caso da carta aberta. A carta aberta, ela tem título diferente de todas as outras cartas. Só que o título dela você vai seguir pelo comando. Então, por exemplo, está escrito lá: escreva uma carta aberta para os cidadãos siqueirenses sobre a conscientização, para que eles se conscientizem em relação ao coronavírus. Aí, qual vai ser o título da carta de vocês? Carta aberta aos cidadãos siqueirenses sobre conscientização do coronavírus. Simples assim. Então, não é um título que tem que ser muito criativo. Não, ele tem uma fórmula simples. Porém, a maioria das cartas, e aí já entra a carta do leitor, que é a que vocês vão produzir, vai seguir essa estrutura. Então, a tipologia dela, como já adiantado, ela é dissertativa. Então, a gente vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E isso a gente sabe que acontece em todos os textos e até mesmo dentro de um parágrafo. A gente teve tempo de ver em sala que lá os parágrafos a gente tem lá o tópico frasal, depois tem a frase principal, a frase secundária, dentro de um mesmo parágrafo, né? E temos lá a conclusão daquele parágrafo. Então, dentro de um parágrafo, a gente já encontra essa introdução, desenvolvimento e conclusão de uma ideia. No primeiro parágrafo, a gente tem essa apresentação do leitor desse ponto de vista a ser defendido. Então, qual que é o motivo dessa carta? No caso da carta do leitor, onde que está localizada a informação que vai ser discutida? É num jornal? É numa revista? É num rádio? É na televisão? Porque o comando sempre vai colocar para vocês para quem vocês têm que endereçar a carta. Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Nos 2 ou 3 subsequentes parágrafos, e aí aqui, gente, estão vendo essa extensão gigantesca, né, de até 3 parágrafos, mas é pela questão das linhas. Tem vestibular que coloca lá 30 linhas para você produzir a carta, então você vai utilizar essa quantidade de parágrafos. Outros colocam 17 linhas, então a gente já sabe que não vai poder colocar essa quantidade de parágrafos. Isso sempre vai depender do que a proposta, né, coloca para a gente. Então, esses argumentos, assim como é na dissertação argumentativa, eles vão sustentar, né? E o que acontece? Esse argumento, diferente lá
da dissertação, a gente já tem o nosso interlocutor, que eu vou comentar no próximo slide. Então, a gente já tem que pensar que esse argumento, ele vai ser analisado e muitas vezes pode ser desmontado pelo remetente. Então, vai depender do motivo da minha solicitação, da minha reclamação, da minha crítica, do meu elogio, né? E no último, você vai reforçar o seu ponto de vista e, dependendo do que a proposta coloca, você vai, então, apresentar uma ou mais propostas para solucionar aquilo. Então, isso depende do que você está escrevendo, para quem você está escrevendo. Então, você pode dar uma sugestão, por exemplo, para a revista, no caso da carta do leitor, para que nas próximas edições não cometa os mesmos erros, ou então que nas próximas edições continue trabalhando dessa forma tão primorosa. Isso vai depender daquilo que você expôs até então. Conforme eu adiantei no slide anterior, então a carta ela tem esse destinatário específico. Então, a gente tem que pensar nele na hora de produzir. A gente pode já pensar na argumentação pensando, imaginando como se trata, como a gente já sabe de quem se trata, então, como é colocado ali, pode ser um médico, pode ser um político, pode ser um professor, pode ser um cidadão comum, pode ser um estudante, a gente já sabe quais argumentos ele vai utilizar para rebater aquilo que a gente está escrevendo. Então, a gente já sabe o que argumentar. Quais argumentos selecionar para colocar ali para que torne mais difícil ele conseguir rebater. Então, a contra-argumentação, dependendo do que foi colocado pela proposta, é muito eficiente. Então, antes que você já diga isso, eu já te adianto que não vai funcionar porque isso, isso e isso. Então, eu já adianto o contra-argumento e já coloco a minha posição que anula aquela contra-argumentação, tá? A questão da linguagem na carta, como a gente tem, então, esse interlocutor definido, a gente já sabe que nível de linguagem que a gente tem que utilizar. Então, por exemplo, se é uma carta pessoal, se eu estou escrevendo para minha mãe, conforme o comando pede, para um amigo, eu vou utilizar um determinado tipo de linguagem. Se eu vou escrever para um governador, para um prefeito, para um editor de revista, eu não posso utilizar a mesma linguagem que eu utilizaria para minha mãe, para o meu amigo. A mesma coisa acontece, eu não vou escrever da mesma forma para um político e para um editor de revista. São formas diferentes, até mesmo no vocativo, que a gente vai ver mais adiante, também é diferente, né, os pronomes ali de tratamento. Então, isso já permite também, antecipa essa questão de como que a gente vai utilizar essa linguagem. Então, a gente precisa sim pensar na linguagem, porque se a gente já sabe de antemão qual vai ser o meu interlocutor e ainda assim faz uso de uma linguagem que não é adequada, mostra que a gente desconhece uma das características desse gênero, que a gente não se preparou o suficiente para produzir esse tipo de gênero. E isso daí a gente já sabe que conta negativamente. Aqui nós temos a estrutura da carta, que vocês já sabem, já produziram várias cartas, né, ao longo da vida de vocês. Mas, só para recapitular, local e data escritos por extenso, de preferência, tá? O vocativo, que é o pronome pessoal do tratamento de acordo com a função social do destinatário, que a gente já viu que vai estar delimitado na nossa proposta. O corpo da carta dividido em tese, que é o motivo da carta, e a fonte onde foi localizada a informação que será discutida. A argumentação, né, os argumentos, e a conclusão, que é o fechamento das ideias apresentadas. Feito isso, a gente tem a despedida, que pode ser cordialmente, atenciosamente, grato pela compreensão, grato pela atenção, tá? E a assinatura do remetente, claro que levando em consideração o que o comando nos, né, propõe. A gente não pode assinar jamais com o nome da gente, a gente já sabe disso, nenhum comando vai solicitar que a gente assine, o máximo, talvez as iniciais, mas é muito difícil. Geralmente eles colocam, especialmente na carta do leitor, colocam lá para assinar como leitor ou leitora, tá? Então, isso aqui é primordial, tem que ter todos esses elementos, tá? Para funcionar como carta, pensando no vestibular. A gente sabe que se a gente fosse escrever para uma revista mesmo,
essas informações, quando a gente pega lá a seção carta do leitor, não tem o local, não tem a data, o máximo que tem é lá embaixo, que às vezes coloca a cidade de onde a pessoa escreveu, mas não tem o vocativo, nada disso. Porque eles editam, né? Você manda de um jeito a sua opinião, daí eles editam mantendo a sua opinião, mas retirando essas informações que são desnecessárias ou talvez não desnecessárias, mas que não cabem no espaço destinado a essa sessão. Porque o que, que acontece? Tanto no jornal impresso quanto na revista, geralmente é uma folha só, uma página só que é dedicada para isso. E quantas pessoas não escrevem, né? Hoje eu não sei se muitas, mas os assinantes que hoje mandam por e-mail, né? A gente sabe que o e-mail é similar à carta, com o mesmo objetivo, né? A mesma função. O que, que acontece? As pessoas mandam com essas informações, mas aí não cabe se for colocar tudo naquela página ali, porque é uma seção relativamente pequena comparada com o restante da edição. Então, eles eliminam essas informações ou condensam, então colocam só o nome e o local, mas só lá no final, tira a despedida, tira a assinatura e tudo mais, e pronto. Tá? O essencial, que é a opinião, está presente ali. Para fixar, então, gente, já sabemos que na primeira linha da carta, na margem do parágrafo, deve aparecer o cabeçalho com o nome da cidade e a data na qual se escreve. E essa questão de ser na margem do parágrafo, dependendo da universidade, ela aceita também que você escreva no canto direito ou ao final da carta. Mas quando a gente pensa em carta, e se a gente sabe que a estrutura originária, a gente tinha essa data colocada na margem do parágrafo, eu acho que fica mais interessante a gente manter e evitar um possível desconto, né, por utilizar um outro espaço. Mas, como eu disse, dependendo da universidade, considera. Aí a gente tem ali os exemplos, né? Curitiba, 16 de junho de 2020, ou pode ser Londrina, ou Ponta Grossa, enfim. Daí a questão, dica, sempre colocar o nome da cidade onde você está fazendo a prova e não o nome da sua cidade de origem, pois, como vocês já estão cansados de saber, a gente não pode se identificar no vestibular. Porque a gente pode, inclusive, ser, né, eliminado, né, ter a nota zero na redação por se identificar. Então, vamos evitar, né? A linha abaixo do cabeçalho, também nessa margem do parágrafo, por isso que eu disse que fica mais interessante colocar, né, na margem do parágrafo o cabeçalho, há o termo por meio do qual você se dirige ao leitor, que nós sabemos que é o vocativo inicial. Então, prezado fulano, excelentíssima ciclana, tá? Aqui, eu coloquei aqui frisando que a gente tem, então, essa comunicação entre o eu definido e o você definido, que é muito característico da carta. E é muito importante que vocês façam esse leitor aparecer ao longo das linhas, para que ele sempre entenda que a carta é destinada a ele. Então, ele precisa ser citado ao longo da carta. Por exemplo, igual vocês fazem no resumo, que tem que ficar lá fazendo citação ao texto original, ao autor. Então, segundo o autor, ainda de acordo com o autor, BOLF confirma, BOLF avalia, BOLF critica. Vejam que a todo momento vocês estão mostrando lá no resumo que aquele texto não é de vocês, é de outra pessoa. Aqui no caso da carta, vocês vão fazer, então, por isso que a gente chama vocativo inicial, que é o primeiro que aparece. Ao longo do texto, ele vai ter que aparecer, então, o senhor também sabe, o senhor deveria saber, como o senhor, enquanto, por exemplo, prefeito, ou Vossa Excelência, como presidente, entenderam? A todo momento, em todo parágrafo, por exemplo, se for uma carta que tenha até 30 linhas, você vai ter uns 2 ou 3 parágrafos ali de argumentação. Em cada parágrafo, você vai ter que trazer de novo esse leitor, para que ele entenda que você está se comunicando com ele. Então, isso é muito importante fazer ao longo de toda a carta. Indifere se forem 2 parágrafos, 3 parágrafos. Aqui eu coloquei para vocês um site que é aqui do governo do Paraná, do estado do Paraná, que tem
vários pronomes de tratamento. Então, assim, eu coloquei a página aqui, o endereço daí é só vocês digitarem aqui, Casa Civil, ou então digita no Google pronomes de tratamento, Casa Civil, Paraná, e aí vocês vão direto nessa página aqui e tem uma lista bem grande de como vocês devem se referir a cada pessoa do Poder Executivo. Tem vários vocativos, tá, que vocês podem utilizar. E se podem utilizar a abreviatura ou não. Então, ó, vejam que ali no caso do presidente da República, vocês não podem utilizar a abreviatura. Tá? Tem que ser sempre Vossa Excelência quando for o tratamento ao longo, né, do texto, e o vocativo, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, tá? Então, eu acho que aqui é bem interessante para vocês estudarem. Claro que vocês não vão decorar tudo, né? Mas estudarem para, se porventura cair lá, no caso da carta do leitor, não, né, gente? Que a gente sabe que a gente vai escrever ou para o jornalista ou para o editor da revista. Mas, como os vestibulares, vários vestibulares cobram cartas, vai que cai uma carta pedindo uma autoridade e tudo mais. Aí aqui vocês vão ter uma lista completa dos pronomes de tratamento para utilizar, tá bom? Então, aqui a carta do leitor em específico, que é o que vai ser trabalhado no material de vocês. Então, o objetivo dela é contestar, é repudiar, é apoiar, é comentar as ideias de um determinado texto publicado em canal impresso ou virtual. Sempre comece a carta do leitor apresentando qual foi o texto lido e apresentando o seu objetivo. Vejam que lembra bem o resumo, que a gente tem que referenciar, né, o texto de origem, lá, colocar se é um artigo, qual que é o título, isso é muito importante. Se souber também o veículo ali, então, se trata da revista Veja, se trata do jornal O Estadão. Então, essas coisas são importantes vocês darem uma pesquisada, porque incrementa, acrescenta nota no texto de vocês, tá? Elabore em torno de 2 parágrafos, tá? Assine conforme o comando sempre, isso vale para todo tipo de texto. E só recapitulando, a estrutura vai ser esta daqui, gente. Então, local e data, vocativo, contextualização, lembra lá a introdução, né? Referência ao texto base, então a qual matéria que eu estou me referindo, qual que é o objetivo da minha carta, é criticar, é elogiar, né? Qual que é o tema? Então, se é criticar, mas criticar qual assunto? Aí vem a argumentação que a gente já sabe que eu vou ter que comprovar, então, por que eu estou elogiando, por que eu estou criticando, por que eu estou dando aquela sugestão, eu vou ter que explicar o porquê que eu estou fazendo isso e eu vou ter que comprovar porque é necessário levar em consideração a minha opinião. E aí eu faço o reforço do objetivo da minha carta. E, claro, dou a minha sugestão se aquilo é para continuar, se aquilo é para parar, se é para melhorar nas próximas edições, tá? Aí vem a minha despedida e a minha assinatura. E conforme a quantidade de linhas, vocês podem fazer assim mesmo, colocar a despedida e logo já a assinatura. E isso conforme o comando. Agora, se tiver uma quantidade de linhas suficiente, coloca numa linha despedida, coloca na outra linha assinatura. Eu trouxe para vocês um exemplo de carta do leitor, tá? Que diz o seguinte: tendo como apoio os textos 1 e 2, os quais eu não coloquei aqui, gente, eu só trouxe mesmo o comando e a carta pronta, escreva uma carta ao editor da revista Rede Imprensa Livre, senhor Souza, com até 15 linhas, expondo sua opinião a respeito do projeto de lei do deputado federal Márcio Marinho, que proíbe tatuagem em crianças e jovens. Não utilize nome próprio ou fictício para assinar a sua carta. Escreva apenas a palavra leitor como assinatura. Então, gente, não tem erro. Você já sabe para quem que você vai escrever, que é o editor, que o nome dele é Senhor Souza, que é para a Rede Imprensa Livre, que você vai ter 15 linhas para fazer isso, que você vai ter que expor a sua opinião, então, a respeito desse projeto de lei, desse deputado federal, é interessante colocar o nome dele, sobre essa temática. Você já sabe que você tem que assinar como leitor, não é leitora, não é a inicial, não é meu nome, é leitor, tá bem definido ali. Então, não tem perigo de errar.
Vamos lá o exemplo. Maringá, 11 de janeiro de 2016. Ao editor da revista Rede Imprensa Livre, senhor Souza. Como leitor desta revista e pai de 2 adolescentes, e aí a gente já vê que eu estou me apresentando como, isso é muito importante vocês colocarem como leitor da revista, tá? Ou do jornal, que seja, se apresentar, ok? Vejo a necessidade de expor minha opinião a respeito do projeto de lei do deputado federal Márcio Marinho, publicado na última edição. Então, vejam, tudo que o comando pediu já está aqui logo no início, tá? Então, tentem fazer isso também, já deixar assim tudo que é solicitado já no início. É claro, posso parecer careta, mas sou contra tatuagens. Meus filhos conhecem meu posicionamento, pois enquanto eles não forem maiores de idade, não têm minha autorização. Contudo, senhor Souza, e aqui é interessante, gente, vocês verem o uso das conjunções, que isso é muito importante também para fazer essa ligação entre os elementos no texto de vocês, tá? Não posso simplesmente colocar outra ideia e achar que ela vai se fazer entender só porque eu coloquei ela ali. Essas palavrinhas, essas expressões que ligam uma ideia a outra, nossa, ajuda e muito na compreensão do texto. Não ficam informações jogadas, entenderam? Você consegue ler de uma forma fluida. Enquanto você vai lendo, tudo parece que realmente, do início ao fim, está redondinho o texto de vocês. Então, assim, o que a gente imagina? Ele está falando que ele é contra tatuagens, que os filhos dele já sabem que eles não podem fazer tatuagem enquanto, né, não atingirem a maioridade. E aí você imagina o quê? Que ele vai ser vai ser a favor do projeto lá do deputado federal Márcio Marinho, né? Porém, ele coloca, e ó, eu já rasguei aqui utilizando um outro conectivo, mas ele coloca lá, contudo, senhor Souza, oponho-me ao projeto de lei proposto pelo deputado, visto que não acredito ser função do Estado interferir nesses tipos de decisões pessoais, ainda mais colocar o ato como crime previsto em lei. E vejam que aqui a gente tem a argumentação, a gente tem a explicação e a gente tem essa comprovação do porquê do posicionamento dele. E lá no início, vocês viram que teve a contextualização, teve a referência ao texto base, teve o objetivo da carta e teve o tema, tudo colocado ali na sequência conforme eu passei no slide anterior. Então, vocês viram como que seguindo essa estrutura, vocês atingem o objetivo que é da carta do leitor, que é justamente comentar aquela matéria que foi exposta ali, que serviu de base. E aí a gente tem, conforme seguindo lá o que é colocado na estrutura da carta, o reforço do objetivo da carta. Então, vamos ver lá. Sou ciente dos riscos que essa pintura corporal pode acarretar. Porém, senhor editor, essa lei fará apenas as clínicas de melhores estruturas obedecerem-na e levará os adolescentes recorrerem a lugares clandestinos, correndo maiores riscos. Vivemos em uma sociedade democrática. Assim, os cidadãos devem ter o direito de fazer suas escolhas, mesmo que elas não me agradem, como é o caso da tatuagem. O dever do Estado não é criminalizar aqueles que oferecem esse recurso com segurança, mas sim garantir que esses estabelecimentos existam e ofereçam melhores condições de informações aos jovens, antes que eles marquem seus corpos de forma definitiva. E aí, como não pedia uma solução ali no comando, então não tem uma solução, só tem o reforço mesmo do objetivo da carta. E aí a gente tem a despedida, que é o atenciosamente, e lá pedia para assinar como leitor, e assim é feito. Então vocês viram que não tem erro, gente. Seguiu o comando, tudo que o comando passou, não tem erro. Vocês vão atingir a nota máxima na carta do leitor, porque não só na carta do leitor, tá, gente? Em qualquer estrutura, qualquer gênero textual. Mas é que esse eu acho mais simples, porque o comando traz muitas pistas para vocês, e tá muito claro o que precisa ser feito. Então, assim, fica muito difícil não atingir a nota, tá? Aqui no material de vocês, na página 44, na apostila de língua portuguesa,
Nós temos, então, essa explicação do que vem a ser a carta do leitor, que eu já passei para vocês, e aí traz um exemplo de como a carta é publicada. Então, nessa sessão que eu disse para vocês, que a gente sempre tem uma sessão, tanto na revista quanto no jornal, de como que funciona essa publicação. Então, lembra, na hora que a gente vai produzir a carta, tem que colocar local, data, vocativo, daí que começa a carta, né? E já no caso aqui, o que que acontece? Ó, a gente já não tem local, não tem data, o local vai estar lá embaixo, né? A data vai estar de acordo com a revista, a matéria que foi publicada, que geralmente, se a revista, isso vai depender se a revista é quinzenal, se a revista é mensal, se a revista é semanal, né? E aí, aqui no caso, ó, a gente tem colocar antes da carta o assunto comentado. Isso já ajuda ali na seção da carta e ajuda também, das cartas, perdão, e ajuda também o leitor. Ah, eu queria saber mais, eu queria saber o que que acharam da matéria tal. E aí, a matéria intitulada de tal forma. Aí eu já vejo aqui qual foi a opinião, tá? E aí a gente tem a opinião que a pessoa já tinha colocado, referente, né, a a matéria, que daí no caso aqui interessa para eles só a opinião mesmo, então aquela contextualização, o objetivo, colocar, não interessa aqui para eles só vão colocar a opinião da pessoa referente àquela matéria. E por fim, o nome da pessoa e de onde a pessoa escreveu. Então, vejam que o espaço daí é bem mais reduzido, né? Então, o que que acontece? Eles optam por deixar o mínimo de informação, né, e manter a opinião, que é o que interessa para eles aqui na hora da publicação. Aí, na página 45, vocês farão a interpretação desse textinho, então. Eu reproduzi ele novamente aqui, então, ó, sequoias, o estado do Paraná é um dos que tem a menor cobertura florestal do país. Há menos de um século, porém, o oeste paranaense estava quase intocado, com diversas espécies de árvore de grande porte, como a araucária. Hoje, essa floresta deu espaço às lavouras de soja. Resta-nos admirar imagens como as das sequoias, outubro de 2009, página 56, então colocando aqui a qual matéria, né, ele está se referindo, e imaginar que também um dia tivemos florestas magníficas. Roberto Schwartzner, não sei, Marechal Cândido Rondon, Paraná, que foi publicada na National Geographic Brasil, né? Tá, que elementos da matéria anterior chamou a atenção do autor da carta? Então, vocês vão ali destacar quais são os elementos que ele comenta em relação à matéria que chamou a atenção dele. O autor emite sua opinião a respeito do conteúdo da matéria sobre as sequoias, explique sua resposta. Então, o que que vocês vão ver ali? Tem a argumentação ali dele? Tem o ponto de vista apresentado? Se sim, em que momento? Se não, o que que tem então nessa carta? Ok? Qual é a opinião desse leitor sobre o desmatamento resultante do avanço da cultura da soja na região onde vive? Essa opinião está implícita ou explícita no texto? E aí pede para vocês comentarem a resposta de vocês. Então eu nem vou ficar falando muito, porque eu já até coloquei aqui, tá bem nítido o que ele fala sobre, né, essa questão do desmatamento na região onde ele mora, tá? Então é só copiar ali e colocar o porquê, o que que ele diz, o que que você entendeu do que ele disse, e se isso está implícito ou explícito no texto. Entre os argumentos listados a seguir, assinale os que você identifica nesse texto. Então, a gente tem a apresentação de informações históricas ali no textinho dele, a gente tem citação de discursos de autoridade, então ele cita algum especialista. A gente tem demonstração da relação causa e consequência, então a gente fez isso e por isso estamos colhendo isso. Ele coloca isso ali. A gente tem exemplificação, ele traz exemplos. A gente tem comparação entre uma questão e outra, entre uma situação e outra. Então, vocês vão assinalar quais foram os argumentos utilizados. Alguém que não tenha lido a matéria sobre as sequoias entenderá essa carta? Explique sua resposta. E aí vocês têm que levar em consideração principalmente o quê? A linguagem que ele utilizou, se é possível entender, né? No nosso caso, a gente não leu a matéria, mas a gente conseguiu entender. Fazer se colocar no lugar mesmo
do que a questão está perguntando, que aí fica mais fácil para vocês entenderem se é possível ou não compreender o conteúdo. Quanto à linguagem empregada na carta, responda as questões a seguir. A gente tem o registro formal ou informal da língua. Então, a gente tem essa questão de obedecer a norma padrão, colocar ali como a gente escreve mesmo, ou a gente tem predomínio ali da linguagem coloquial, do dia a dia, da oralidade. Há mais marcas de pessoalidade, tais como pronomes e verbos na primeira pessoa, ou de impessoalidade, como pronomes em terceira pessoa e verbos impessoais. E aí vocês vão ter que destacar todos os verbos e todos os pronomes que aparecem para ver o que predomina. O que você sabe sobre a National Geographic Brasil? A linguagem empregada pelo autor da carta está adequada ao perfil dessa revista? E aqui é bem pessoal, né, gente? Se nunca ouviu falar, se já ouviu falar, o que ouviu falar, se é leitor, se pela linguagem que ele utilizou aqui, que aí a gente sempre sabe que é uma sequência, né? A interpretação é uma sequência, então vocês já identificaram se esse registro foi formal ou informal, qual foi o predomínio daquilo que ele usou ao longo do texto dele para emitir a opinião dele, para daí vocês conseguirem fazer aqui a número 4. Depois, que despedida poderia ser usada considerando o grau de formalidade da carta, já que não aparece aqui porque é um dos elementos que é cortado quando se é editada a carta para publicar, né, na seção carta do leitor, que dependendo da revista, do jornal, recebe o nome, tá? Geralmente é a seção carta do leitor mesmo, mas alguns têm nomes diferentes, às vezes bem mais criativos, às vezes a ver com o conteúdo da revista e tudo mais. Então, assim, isso é o de menos, né, pensando assim. Mas, assim, o que poderia ser utilizado ali? Lembrando lá dos que eu coloquei para vocês, dei de exemplo. Aí aqui, depois, estabelece essa diferença entre a carta do leitor que a gente manda mesmo, né, no caso, como leitores daquela publicação, daquele veículo de comunicação, e como que a gente funciona quando a gente assume esse papel, mas sem, na realidade, estar mesmo escrevendo para essa revista. Que, no caso, no vestibular, que você tem que se imaginar como leitor daquela revista. Então, para isso, você vai fazer uma análise muito crítica, muito fundamentada. Não que você não vá fazer isso quando você está escrevendo para a revista, mas o que acontece? A gente já viu que o espaço é reduzido, então você não vai ter muita coisa ali também para colocar, escrever um textão assim, criticando, super argumentando. Não dá para fazer isso, porque a revista nem vai publicar tudo isso. Mas no vestibular é justamente isso que eles querem, que você seja, como a gente viu lá no exemplo de modelo, né, de carta do leitor, você seja muito pertinente naquilo que você coloca, para convencer mesmo quem está lendo da importância da sua opinião, do que você pensa, que argumentos que você usa para sustentar o seu ponto de vista. Então, como tarefa, gente, vocês farão essa interpretação, não vou passar mais produção de texto, nada hoje, tá? Não adianta comemorar aí, não falando, não vai ter mais produção de texto. Não, vai ter sim. Hoje vai ser só essa interpretação, porque daí vocês podem estar anotando aí o que eu passei, né, nos slides, as explicações e tudo mais. Então, para não ficar muito maçante, a proposta a gente trabalha na próxima semana, tudo bem? Então, nos encontramos na próxima semana, pessoal. Tchauzinho, até lá. Qualquer dúvida, já sabe que é só entrar em contato comigo.